Voltamos, galera, com o módulo 1, aula 2. Vamos lá para os tempos verbais. A gente viu, então, que tem o verbo be, que vai falar do verbo ser e estar. E assim como no português, a gente tem os tempos verbais no inglês também. Então, eu tenho o present tense, que é dividido em 3. Simple present, present continuous e present perfect. Como eles vão funcionar? O simple present é um dos mais fáceis. É aquele que vai trabalhar rotina, verdades universais e hábito. Por exemplo, I take shower every day. Eu tomo banho, I take shower every day. Eu espero que vocês façam isso todo dia. Então, isso é um hábito, é uma rotina. Eu vou usar o simple present. I brush my teeth every day. Deus, por favor, que vocês escovem os dentes todos os dias também. Eu vou usar o simple present. Não tem problema. Ele é simples. É o meu pronome pessoal ou o nome da pessoa. Por exemplo, Andressa. Work, trabalha. Every day, todos os dias. Professora, mas tem uma coisa ali diferente. She works. O que difere? Por que eu falei tão presente? Porque vocês lembram que eu tenho he aqui também e tenho it? Lembram-se disso lá do verbo be? Então, essa daqui nós chamamos de terceira pessoa. He, she e it são as minhas terceira pessoa do pronome pessoal do caso reto no inglês, que vai ser chamado de personal pronoun. Ok. Quando eu for referir a he, she ou it, o meu verbo ele vai ter que ser flexionado. Gente, e isso não é difícil, porque no português eu flexiono todas as pessoas, os pronomes pessoais. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Aqui não, é só a terceira pessoa. E eu só tenho que fazer o quê? Acrescentar o S. Mas em verbos terminados em O, S, SS, CH e X, eu vou acrescentar ES. Exemplo, o verbo go, que é ir. I'm go to the cinema. Eu vou ao cinema. Esse verbo go termina com O. Se eu for falar que ela vai, então, she goes. Eu acrescento o ES, certo? Então, não tem dificuldade nisso daí. Para o present simple, que eu vou usar para hábitos e rotinas, eu vou apenas colocar o meu sujeito e o meu verbo na forma normal, que escreve no infinitivo. Agora, para terceira pessoa, que é o he, o she, o it, eu vou acrescentar S ao final dos meus verbos, e vou acrescentar ES para O, S, 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 CH e X. Verbos terminados aqui, eu acrescento ES. O que são verdades universais? É aquilo que acontece no Brasil, no Japão, na China. For example, baby cries. Bebê chora. Gente, em todo lugar no mundo. Não é só lá na minha casa, é em todo lugar. Então, eu vou usar o simple present. Vou colocar aqui babies cries. Tem diferença aí? Tem. Como que é essa forma desse verbo aqui, ele no infinitivo? Cry. Então, eu tenho mais uma regra. Para verbos terminados em Y, precedidos, ou seja, depois de consoantes, eu cross out, corto o meu Y e acrescento IES. Para verbos terminados em Y, play,
precedidos de vogal, eu só acrescento o S. Easy, né? Fácil. Então, essas são as regras para a terceira pessoa, tá? Por que aqui eu coloquei? Porque são bebês. Eles. Então, cries, ok? E she, he, it, eu vou acrescentar S e o ES para O, S, 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 C, H e X. Não esqueçam disso. Palavras terminadas em Y, precedido de consoante, IES. Retiro o meu Y. E palavras terminadas em Y, precedido de vogal, acrescento S. Quando eu vou usar o Simple Present? Para rotinas, hábitos ou verdades universais. Fechado. Present Continuous. Fácil também. É aquela ação que está em progresso. Ela ainda não foi finalizada. Por exemplo, I'm working. Eu estou trabalhando. Você me liga agora, nesse momento, e eu atendo o meu telefone e falo assim, não posso falar com você porque eu estou trabalhando. Essa ação está em progresso. Quando eu tenho verbos no gerúndio, quer dizer que essa ação não foi finalizada ainda. Ela ainda está em processo de continuidade para sua finalização. No inglês é a mesma forma. Qual que é a estrutura? É o meu subject, que vai ser o meu personal pronoun, que é meu pronome possessivo, plus, mais o verbo be, plus o verbo principal, mais ing, ing. Por isso eu tenho aqui, ó, I am working. Professora, você fez a contração? Fiz a contração disso daqui, ó. I am. Então, virou I'm working. Eu estou trabalhando. Então, o meu present continuous é fácil. Eu vou falar de uma ação que ainda não foi concluída, ou seja, está em progresso, e vou colocar o meu sujeito, mais o meu verbo be, mais o meu verbo principal, acrescentado a ele, o ing. Esse ing, em alguns verbos, em alguns tempos verbais também, vai dar ideia para a gente de gerúndio. São todos os tempos verbais? Não. Mas aqui, especialmente no Present Continuous, é essa a ideia central de progresso, certo? E o Present Perfect é de experiência. Quando eu falo experiência, é algo que aconteceu e eu não sei em que momento da minha vida aconteceu. Ou é algo que foi finalizado e eu também não sei se aquilo foi finalizado ano passado, ano retrasado. Como é que foi isso? Foi um tempo perdido aí. Então, I have worked. Eu tinha trabalhado. Eu havia trabalhado. Isso daqui é diferente, Andressa. Esse work, ele é assim, normalmente, o sentido infinitivo dele. Aqui você acrescentou o S porque ele está na terceira pessoa, no Simple Present. Entendi. Aqui você acrescentou um ing, porque ele dá sentido de progresso. Mas e aqui? Aqui ele vai dar o sentido de particípio da gente, para a gente no português. Lembram-se disso? O verbo no infinitivo termina em ar, er e ir. Aqui eu tenho para marcar isso, o infinitivo do verbo, isso daqui, ó. To work, to travel, então quer dizer viajar, trabalhar, to run, correr. Isso que vai marcar, não tem finalizações em ar, e er e ir. O que vai finalizar, o que vai me dar sentido de verbo infinitivo é o to. Agora, o ing vai dar essa ideia de gerúndio, algo que está em progresso. E o ed vai me dar duas formas, ou past, ou passado daquele verbo, ou o sentido de gerúndio. E aqui, desculpa, no sentido de particípio. E aqui vai dar essa ideia de particípio. Eu havia trabalhado. Lembra do particípio? É aquele que termina em ado e ido. Então, tem duas mudanças. Acrescento ed nos meus verbos regulares. E, para a terceira pessoa, quem são as terceiras pessoas? She, he e it.
Esse verbo have muda, ele vira has, porque ele é um verbo irregular. E a gente vai ver nas aulas à frente o que é isso. Então, essa é a minha estrutura do present perfect. É quando eu tenho o subject, o meu sujeito, mais o verbo auxiliar, que é o verbo have, mais o meu verbo no past perfect, no particípio. Lá na gramática de vocês, na gramática da língua inglesa que vocês forem procurar, a partir de hoje vocês vão estudá-la, eu tenho todo o final da gramática, eu tenho nas últimas folhas uma classificação de verbos dividido em 3 formas, que é o infinitivo, que vai ser o past e que vai ser o participle. Essa terceira forma é que vai entrar aqui. Por que, Andressa? Porque eu tenho, às vezes, 3 formas verbais. Deixe-me pensar, deixa eu lembrar um bom exemplo para vocês. To write, escrever. Wrote, escreveu. Writing, escrevido. Então, eu tenho essas 3 formas. Só você procurar em qualquer gramática. Professor, não tem gramática em inglês? Ótimo. Acabe essa aula e acessa o Google, o pai de todas as questões que nós temos aí para ajudar rapidamente. Vocês vão ter essa lista. Logo, vocês vão observar que o work não está lá. Por quê? Porque ele é regular. Para verbos regulares, eu só acrescento o ed. Vamos ver isso daqui a pouco também. Então, essa é a minha estrutura para o present perfect. O meu sujeito, mais o meu verbo auxiliar, mais o meu verbo acrescido de ed ou ele na forma do particípio. Não é difícil. Então, aqui eu falo, ela tinha trabalhado, eu tenho trabalhado. Eu sei quando? Não. O tempo está perdido. É uma experiência que eu tive, mas eu não sei o momento exato em que ocorreu aquela minha fala, em que ocorreu aquela minha ação. Então, eu uso o present perfect. Eu ainda não terminei a minha ação, eu vou usar o present continuous. Eu estou falando agora de um hábito, de uma rotina, de uma verdade universal. Eu vou usar o meu simple present. Vocês têm vários exercícios aí na apostila, vocês têm textos. E uma dica que eu dou, faça a leitura tranquilamente, calmamente. Professor, eu não sei nada de inglês. No problem. Vocês vão começar agora a ter esse primeiro contato. E vão me dizer que no último módulo vocês sabem muito mais na leitura do que no primeiro módulo, certo? Nos vemos no módulo 2. Até mais!